Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Monteiro, sou professor de Direito Administrativo e promotor de Justiça no Estado do Espírito Santo já há 14 anos. Eu tenho me proposto a trazer para vocês alguns vídeos, alguns comentários de temas afetos ao direito administrativo, sobretudo ao controle da administração pública e à lei de improbidade administrativa. Então, hoje a gente inicia essa série de vídeos, serão vídeos curtos, no máximo 15, 20 minutos. Hoje falaremos sobre uma decisão publicada recentemente no informativo do STJ, informativo 666, agora de março de 2020, que trouxe para nós a possibilidade da conversão da pena de perda do cargo para cassação de aposentadoria nas ações de improbidade. Por se tratar de um tema bastante complexo, ainda não tão unânime na doutrina, na jurisprudência, entendi inaugurar esses vídeos, essa série de vídeos, comentando essa decisão do STJ, entendendo a essência dessa decisão, mostrar como que foi a votação, como que é o entendimento na jurisprudência, na doutrina e também no parlamento, como essa questão está sendo discutida no parlamento. Então, hoje é o primeiro vídeo, a gente está se adaptando a essa nova tecnologia, esse vídeo está sendo gravado em um momento de isolamento social, então eu peço já desculpa para vocês se a qualidade não ficar muito boa. Enfim, vamos começar agora, vou compartilhar com vocês alguns slides, algumas telas, para a gente entender melhor esse tema. Vamos lá. Ok. Então, a gente vai falar sobre a lei de improbidade e a sanção de cassação de aposentadoria. Uma análise do julgamento do mandado de segurança 23608 do Distrito Federal junto ao STJ. Julgamento esse publicado agora no mês de março de 2020. E eu já começo fazendo um questionamento para vocês. Esse tema da cassação de aposentadoria como sanção junto à Lei 8429 é algo pacífico? Eu já adianto que não é pacífico esse tema, porque nós temos entendimentos, até a maioria dos entendimentos, no sentido de que não pode haver essa conversão da cassação, a conversão da perda do cargo em cassação de aposentadoria, e há entendimentos agora crescentes, eu vou mostrar para vocês que será mais crescente, está em forma de crescimento essa decisão, em razão desse novo entendimento do STJ, que de novo não tem nada, né? Então, aqui eu tenho uma notícia do Conjur, que é de 2018. A aposentadoria de servidor não pode ser cassada em ação de improbidade, né? Trazendo aqui os fundamentos da notícia. Eu lembro que a matéria fala sobre, em razão da taxatividade, como a lei de improbidade não traz a sanção de cassação, em resumo, não poderia haver essa conversão. Aí eu tenho aqui uma notícia do TRF4, que fala que o TRF4 mantém cassada a aposentadoria de policial rodoviário condenado por improbidade. É uma decisão também de 2018. Então, você tem já uma notícia a favor e uma notícia contra. E agora eu preciso fazer uma menção à Lei 8.112/90, que é a lei que disciplina a vida dos servidores públicos federais. Eu podia trazer aqui também, aqui do Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar 46/94 e qualquer lei que regula o Estatuto de Servidor Público do Brasil. Eu trouxe a 8.112 porque é uma lei nacional, é uma lei federal que se amolda aos servidores públicos federais. Mas, em regra, as leis locais, estaduais ou municipais se adequam à Lei 8.112. Então, quais são as sanções previstas expressamente na Lei 8.112? Lá no artigo 127 da Lei 8.112, nós temos as sanções de advertência, suspensão, demissão, e aqui o que nos interessa, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, a Lei 8.112 nos fala que, uma vez praticado uma falta funcional, podem ser aplicadas algumas sanções, dentre as quais a cassação. Então, perceba que na Lei 8.112 existe expressamente a previsão da aplicação de sanção de cassação de aposentadoria. E se você puxar lá 8.112, você vai ver quais são os casos, quais são as faltas que podem levar à aplicação desse tipo de sanção, ok? Eu trago aqui o artigo 33 também da 8.112 para complementar o nosso raciocínio. Diz que a vacância ocorrerá em casos a vacância do cargo público.
Exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria. O que isso quer dizer? Uma vez que o servidor se aposenta do seu cargo público, esse cargo público passa a ficar vago. Então, esse vínculo jurídico do servidor, do então servidor com a administração pública, esse vínculo se encerra. Então, ele não tem mais vínculo funcional, mais vínculo disciplinar com a administração. Então, uma vez aposentado, o seu cargo está vago. Por isso que é importante trazer essa observação. Eu trouxe lá atrás as sanções previstas na Lei 8.112, dentre as quais está a cassação de aposentadoria, e agora eu trago para vocês as sanções da Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Eu fiz um quadro aqui, prestem atenção, elencando aqui os 4 tipos de improbidade hoje existentes na Lei 8.429. 3 deles nos interessam mais, que é do artigo 9º, do artigo 10 e do artigo 11. O artigo 10A é um tipo de improbidade recente, de 2016 para cá, se não me engano, 2016, 2017, que trata de questão de concessão de benefício tributário, benefício fiscal, em desacordo com a lei. Isso é uma coisa que eu particularmente nunca vi na prática. Então, nós temos aqui que nos interessa o artigo 9º, 10 e 11. O artigo 9º trata de enriquecimento ilícito, o artigo 10 dos atos de improbidade que geram prejuízo ao erário e o artigo 11 dos atos de improbidade que violam os princípios da administração pública. Então, aqui o artigo 9º tem as penas mais severas. Então, nós temos as modalidades de pena aqui, quais são os tipos de sanção previstos no artigo 12 da Lei de Improbidade. Perda de bens e valores, ressarcimento do dano, perda da função pública, e essa é que vai nos interessar, suspensão dos direitos políticos, multa e proibição de contratar com o poder público. Então, eu pergunto para vocês, existe aqui na Lei de Improbidade a previsão de cassação de aposentadoria? Não, não existe. Tanto no artigo 9º, 10, 10A e artigo 11. É um tipo de pena que não existe. Eu não sei se isso foi cochido do legislador ou se foi uma opção do legislador em não trazer esse tipo de sanção. Acredito que tenha sido por cochilo, porque a perda da função pública poderia estar ali bem tranquilo, perda da função pública ou cassação de aposentadoria, que para mim uma é consequência lógica da outra, e eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Eu trago aqui agora 3 princípios que eu gosto muito de trabalhar, princípios. Quem é meu aluno sabe disso. Para mim, princípio é algo de extrema relevância. Eu sempre falo isso em sala de aula. Eu tenho 3 princípios afetos à tutela da probidade que eu gosto muito de trabalhar. São princípios trazidos em algumas obras, em especial na obra do meu amigo Gustavo Sena, promotor aqui do Estado do Espírito Santo. Ele tem um livro muito bom que fala de governança, combate à corrupção, enfim. Depois eu posso deixar nos comentários lá o nome do livro do Gustavo. Então, são 3 princípios. Princípio da vedação de proteção deficiente da probidade administrativa, princípio da máxima efetividade da tutela repressiva da improbidade e princípio da vedação de retrocesso social. São 3 princípios de grande relevância. O princípio da vedação de proteção deficiente nos revela que o Estado não pode ofertar uma proteção deficiente da probidade, seja em matéria repressiva, seja em matéria preventiva. E o segundo princípio, que é o princípio da máxima efetividade, nos diz que essa proteção ofertada para o Estado tem que ser efetiva. E o terceiro princípio é um princípio importado do direito ambiental, nos fala que não pode haver retrocesso social. E como em todo direito fundamental, a probidade administrativa é um direito fundamental, uma vez alcançado um certo grau de respeito, de proteção, não pode haver retrocesso, ok? Então, quando eu falo da análise dessa decisão do STJ, se é possível ou não a conversão, ou a conversão mesmo, da pena de perda do cargo em cassação de aposentadoria, eu tenho relação direta aqui com o princípio da vedação de proteção deficiente e o princípio da máxima efetividade. Porque se eu não posso aplicar essa penalidade ao servidor público, teoricamente eu estou trazendo uma proteção deficiente ao Instituto e estou trazendo uma proteção, uma mínima efetividade da tutela repressiva. Porque, como a gente vai ver como daqui a pouco o STJ diz, a aposentadoria não pode ser um salvo-conduto para que o servidor, uma vez aposentado, fique seguro
sabendo que não vai ser alcançado por parte de uma decisão decorrente de uma sentença condenatória em ação de improbidade administrativa. Ok? Deixa eu botar uma aqui. Ok. E eu pergunto agora, faço um questionamento que é o cerne da nossa conversa. Nas ações de improbidade, é possível a aplicação dessa sanção de cassação de aposentadoria ao servidor/réu que se aposenta no curso da ação? Eu vou fazer aqui um apanhado histórico, cronológico, de algumas ações do STJ. Eu tenho aqui uma decisão da segunda turma, que diz, uma decisão de 2011, que diz que é possível aplicar outras sanções e não a cassação. Eu tenho agora uma decisão de 2015 da primeira turma, fala expressamente que a lei de improbidade não contempla a cassação de aposentadoria. Aí vem aqui um trecho que eu deixei sublinhado, isso vai se repetir em todas as decisões posteriores. As normas que descrevem infrações administrativas e combinam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva. Então, essa é da primeira turma de 2015. Eu tenho uma nova ação, uma nova decisão de 2018. Essa da primeira turma também, se não me falha a memória. Primeira turma, e fala a mesma coisa. As normas que descrevem infrações administrativas e combinam penalidades constituem matéria de legalidade estrita. Outra decisão também, 2018, da primeira turma, mesma coisa, questão de legalidade estrita. E, por fim, uma decisão de 2019, também da primeira turma, e fala que tem diretriz que o artigo, essa corte tem superior, tem diretriz que o artigo 12, quando cuida das sanções aplicáveis a agentes públicos que cometerem ato de improbidade, não contempla a cassação. Então, entendemos que eu tenho umas decisões desde 2011, da primeira turma, dizendo que não cabe. Agora eu volto, estou aqui fazendo um novo cotejo de decisões, uma nova ordem cronológica, eu volto para 2014, uma decisão da primeira sessão. Olha a diferença, agora eu estou falando em primeira sessão e não em primeira turma. Como é que é a divisão do STJ, a divisão interna? Eu tenho a primeira e segunda turmas, que são turmas que lidam com matéria de direito público, e eu tenho a primeira sessão que congrega os ministros que integram a primeira e segunda turma, e essa primeira sessão, ela tem por finalidade também é um colegiado com a finalidade de uniformizar essa jurisprudência da primeira e da segunda turma. Então, eu posso falar, teoricamente, que uma decisão da primeira sessão tem um peso muito maior que uma decisão de uma turma, de uma decisão monocrática. Ok? Então, eu tenho aqui uma decisão da primeira sessão de 2014, dizendo que a lei não comina, a lei de improbidade, não comina a pena de cassação de aposentadoria, todavia, é consequência lógica da condenação. É o que eu entendo. Vou até deixar bem claro aqui para vocês. Essa sanção é consequência lógica da condenação. Não tem lógica a lei me permitir a perda do cargo e não permitir a cassação de aposentadoria. Não é nenhuma questão de interpretação, é uma questão de lógica, é uma questão matemática. Você não possibilitar a cassação da aposentadoria é você inviabilizar a própria essência da lei, e eu quero crer que esse não foi o desejo do legislador. Então, eu tenho uma nova decisão aqui, 2018, agora da segunda turma. Não se pode olvidar da possibilidade da aplicação de pena de cassação de aposentadoria, ainda que não prevista de forma expressa na Lei 8429, na medida que se apresenta como uma decorrência lógica da perda do cargo. A questão aqui é de lógica, não é de interpretação em mala partem. A questão é lógica. Mais uma decisão aqui do STJ, essa aqui da segunda turma, de 2019. A segunda turma do STJ tem entendimento no sentido de que a ausência de previsão expressa da pena de cassação na lei de improbidade não constitui óbice a sua aplicação. Aí eu tenho aqui uma decisão da segunda turma que eu deixei em vermelho. Mas por que o Rodrigo está em vermelho? Porque tudo que eu mostrei até agora, as decisões são no seguinte sentido: a ação é ajuizada e no decorrer do processo o servidor se aposenta. E ao final eu tenho uma aplicação de sanção, uma sentença de cassação de aposentadoria. Então o comando trazido na sentença é de cassação de aposentadoria. Nesse processo aqui, e esse processo é muito parecido com o que um juiz amigo meu me ligou recentemente para trocar uma ideia, em tese, né? Aqui fala o seguinte, olha o que a decisão faz, a decisão aqui é de 2019. Em tese, é possível na improbidade a conversão da penalidade da perda do cargo ou da função pública para a cassação de aposentadoria quando o servidor aposenta-se antes da conclusão do julgamento da demanda. Nessa decisão aqui,
o STJ entendeu o seguinte: se ele se aposentou antes da sentença, perfeito, eu posso trazer uma sentença de cassação. Agora, o que não o STJ entende a partir dessa decisão é que não pode, uma vez o cara aposentado, sai uma sentença de perda do cargo e você executar uma perda do cargo para a cassação de aposentadoria. Eu até entendo que pode, em razão aos princípios que eu já mencionei agora há pouco. Mas o STJ, nessa decisão aqui da segunda turma, entende, olha, pode sim converter. Beleza, perda do cargo em cassação, desde que seja antes da sentença. Depois da sentença eu não posso, porque eu vou ter um título executivo específico que fala em perda do cargo. Quando o título falar em cassação de aposentadoria é uma coisa, agora o que o STJ entende, se eu falei em perda do cargo no título, eu não posso converter em cassação de aposentadoria, ok? E a decisão mais recente do STJ sobre o tema é a decisão que a gente vai comentar, é a decisão que veio no informativo 666, é um informativo muito interessante, com muitas decisões interessantes, vale a pena dar uma olhada, e essa é a decisão do MS 23608. Esse processo é um servidor público federal que teve a sua aposentadoria cassada decorrente de uma ação de improbidade, ele ajuizou um mandado de segurança para que o STJ afastasse a cassação. Então, olha o que nos diz o processo. Vamos lá, dar um destaquezinho aqui para vocês. É possível a cassação de aposentadoria de servidor público pela prática na atividade de falta disciplinar punível com demissão. Então, ele tem que ter praticado essa falta ainda na atividade, ok? E vamos fatiar um pouco essa decisão. Vamos entender essa decisão. Como que se deu essa decisão? Ela foi unânime? Não, não foi. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que era o relator originário, o primeiro relator do processo, entendeu que o servidor estava com razão em seu pedido, concedeu a segurança e determinou inclusive o pagamento dos proventos e direitos inerentes ao benefício desde a data de sua cassação. Então, deu até um efeito retroativo, um efeito ex-tunc, para o recebimento dos proventos. Perfeito. Em seguida, o ministro Og Fernandes discordou do ministro Napoleão e disse o seguinte: nada impede que, na seara própria, uma vez cassada a aposentadoria, haja o acertamento de contas entre a administração pública e o servidor aposentado. Isso aqui é o grande problema. Então, o STJ hoje entende que eu posso cassar a aposentadoria. Agora, não deixou bem claro como vai ficar a questão das contribuições previdenciárias. Então, uma vez cassada a aposentadoria, nada obsta que haja o acerto de contas entre a administração e o servidor aposentado. Você fazendo uma análise do que o ministro disse aqui nessa decisão, quero interpretar que ele está dizendo o seguinte: olha, pode haver a cassação de aposentadoria, só que as contribuições que o servidor pagou a vida inteira têm que ser levadas em considerações para que ele possa alcançar sua aposentadoria lá pelo regime próprio. Alguma coisa nesse sentido, e eu vou mostrar daqui a pouco por que eu interpreto dessa forma, ok? Então, aqui é a certidão do julgamento, dizendo que após o voto do ministro Og Fernandes, todos os demais ministros votaram com o Og Fernandes, então a decisão não foi unânime, e aqui está a ementa, né? Quanto à aplicação da pena de aposentadoria, prevalece no STJ e no STF que a referida penalidade é compatível com o texto maior. Perfeito. Então, constatada a infração, praticada enquanto o servidor estiver na ativa, essa infração tem que ser na ativa, o ato de aposentadoria não se transforma num salvo-conduto. Então, a aposentadoria não pode ser um escudo, um salvo-conduto para impedir o sancionamento de forma adequada. Eu volto lá ao princípio da máxima efetividade. Então, a aposentadoria de servidor não pode ser óbice ao princípio da máxima efetividade da tutela da improbidade, ok? E a doutrina, como é que ela trata disso? Eu trago aqui alguns livros como esse tema é tratado. No meu livro, que é o livro de improbidade administrativa, coleção Uso Profissional, que foi lançado agora em 2019 pela Juspódio, que é esse livro que está aqui na frente de vocês, que eu escrevi junto com o professor Anderson Pedra, amigo advogado, procurador de Estado aqui do Espírito Santo.
nós trazemos, essa parte foi até o Anderson que escreveu, não foi a parte que me cabia, trazemos decisões do STJ nos dois sentidos, mostrando que há entendimentos favoráveis e entendimentos contrários. Aqui eu trago a edição e a página, porque depois, se vocês quiserem se aprofundar na pesquisa, está à disposição. O livro do professor Valdo Fázio Júnior, ele se apresenta contrário à conversão, com base numa única decisão do STJ, datada de 2010. Então, ele usa uma decisão isolada do STJ e fala que, por isso, ele é contra. O livro do Daniel Amorim, do Rafael Carvalho, um livro que eu gosto muito. Ele também apresenta as duas correntes e defende que permitir a conversão, assim como eu concordo, essa parte do livro do professor Daniel, um entendimento que torna mais eficaz a medida sancionatória. Então, Daniel Amorim fala, olha, você entender que cabe essa conversão, você vai dar efetividade à medida. Perfeito. Eu tenho aqui o livro do André Jacques e do Rony Charles. Eles apresentam as duas correntes também, mas eles defendem que não é possível a cassação. Todos que falam que não é possível é porque não tem previsão legal. Marino Pazaglini Filho também a mesma coisa, defende a impossibilidade, e Emerson Garcia também, todos com base na ausência de previsão legal. E como que essa matéria é tratada no Congresso? Nós temos em tramitação o PL 1764 de 19, que foi aprovado numa comissão, ainda está tramitando, e fala que o objetivo é inserir esse tipo de sanção na lei de improbidade e aprovou a inclusão da cassação de aposentadoria. Mas hoje, quando eu falo em lei de improbidade e Congresso Nacional, eu tenho que falar do PL 10887, que é o PL que pretende mudar toda a lei de improbidade. E a respeito desse PL, foi criada uma comissão especial, presidida pelo ministro do STJ, me falhou o nome dele agora, me faltou o nome dele agora. Essa comissão já fez várias audiências públicas na Câmara dos Deputados, de juristas do Brasil inteiro. Meu nome já foi autorizado, já foi aprovado o meu convite para ir lá falar também, só que eu estou esperando chegar a confirmação em razão desse Covid-19. Eu não sei quando isso vai acontecer. Então, esse PL 10887 muda completamente a lei de improbidade, muitas coisas positivas, algumas que eu entendo não tanto positivas, mas isso eu vou discutir num outro vídeo, analisar o PL 10887, já é uma ideia que eu estou tendo aqui agora. Mas o que o PL 10887 fala sobre essa questão? Lá no artigo 12, mantém o artigo 12, que é o artigo das penalidades. Olha o que traz o artigo 1º desse PL. A imposição de pena da perda da função pública pode ser convertida em cassação do agente público, ressalvada a possibilidade de utilização das contribuições previdenciárias para eventual migração ao regime geral de previdência. Então, quando lá o Og Fernandes fala que nada obsta posterior acerto de contas entre o servidor e a administração em relação às contribuições, eu já me reporto a esse PL 10887, que fala mais ou menos a mesma coisa, só que ele é mais objetivo, ele é mais específico, ressalvada a possibilidade de utilização das contribuições previdenciárias para eventual migração ao regime geral de previdência. Então, a gente viu que o STJ, a primeira turma, sempre estava entendendo que não cabia a concessão, a segunda turma, em algumas decisões, entendendo que é possível, a primeira sessão, a quem cabe uniformizar a jurisprudência das duas turmas, está entendendo que cabe, a doutrina, há autores que entendem que cabe, outros entendem que não, aqueles que entendem que não cabe é só em razão da ausência de previsão legal, ok? E o STJ veio dirimir um pouco isso, e agora a lei, o PL 10887, que está em tramitação no Congresso Nacional, uma vez aprovado, se aprovado nesses termos, vai trazer uma pá de cal nessa discussão. Mas enquanto o PL não é aprovado, não sei se vai ser, se será aprovado, eu não sei quando. Enquanto esse PL não for aprovado, temos que nos ater à decisão mais recente do STJ, em que permite, sim, a conversão de pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria como forma de garantir maior efetividade à tutela do patrimônio público. Então, eram essas as considerações que eu queria trazer para você. Aí tem meu e-mail, minha rede social. Se alguém tiver alguma dúvida posteriormente, quiser fazer alguma pergunta, pode me mandar e-mail, me mandar mensagem por rede social. Enfim, é um prazer. Espero poder ter contribuído um pouco com o debate e espero também em breve voltar aqui com outros vídeos. Vou tentar, falamos aqui 25 minutos, vou tentar trazer uns vídeos mais curtos. Esse foi a primeira experiência. Ok, foi um prazer, nos vemos em breve. Forte abraço.